Olá! A partir de 2011, o Congresso estará renovado e o Palácio do Planalto sob novo comando. É sempre um momento em que o país discute a necessidade das reformas, entre elas as reformas previdenciária e administrativa e o papel da máquina pública. Para falar sobre isso, a gente recebe no programa Argumento o senador Roberto Cavalcante, que trouxe reflexões interessantes sobre o assunto em plenário. Um plenário ainda sob o calor das eleições. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. Como é que o senhor avalia essas necessidades de reformas? Quais delas devem ser a prioridade número 1? Sob o calor das eleições, sob o calor dos funcionários, dia dos funcionários públicos. Ainda estamos na fase de estarmos lembrando fundamentalmente desse 10 milhões de servidores públicos, federais, estaduais e municipais, que dão sustentação à máquina governamental do país como um todo. Já que o senhor lembrou o papel dele, o senhor acredita hoje que a máquina pública brasileira é esse elefante branco, como dizem? O senhor mencionou 10 milhões, mais de 10 milhões nós de pessoas? pesquisamos e ficamos surpresos. Quando abrimos e dizemos 10 milhões de servidores, nós consideramos que é muito. Porém, quando nós nos comparamos com países outros, nós tomamos uma grande surpresa. Por exemplo, países do Mercosul, foi a primeira análise. Então, comparamos Argentina, Paraguai, Uruguai e verificamos que a situação brasileira era bem melhor. Aí fomos elevando a competição. Aí fomos para os países considerados os países líderes do hemisfério norte, Estados Unidos e Canadá. Todos dois. Canadá tem 15, alguma coisa e 16 alguma coisa e Estados Unidos 15%. E o Brasil 11%. Esses 10 milhões correspondem no Brasil tão somente a 11% da massa produtiva, da massa trabalhadora do país, aí incluindo todas as categorias de trabalhadores do país. Pelo que você está dizendo, então, 11% dos trabalhadores empregados no Brasil são funcionários públicos. São funcionários públicos. Quer sejam federais, estaduais ou municipais. Já nos Estados Unidos, o senhor mencionou algo em como lugar de 15%. De 11% é 15%. E nós consideramos os Estados Unidos assim, líderes mundiais do tocante à iniciativa privada, a Estado enxuto, a menor máquina de governo, e verificamos que nos Estados Unidos o percentual de funcionalismo em relação à população produtiva é maior do que no Brasil. E digo mais, fomos verificar os números de países como Alemanha, França, Itália, Suécia, países que são considerados países de primeiro mundo lá do continente europeu, e também verificamos que os números encontrados lá nos países líderes da Europa também são maiores do que o Brasil em relação. Então, aquilo tudo que eu a vida toda acreditei, que era que nós tínhamos assim um elefante branco, como foi citado, da máquina administrativa de gestão pública brasileira, federal, estadual, municipal, isso não é verdade. O Brasil está abaixo dos padrões mundiais no tocante à categoria de funcionários públicos. A percentual de funcionários públicos pessoal em relação à população produtiva. E outro indicador também muito interessante, esses indicadores vêm a partir de 1988 até 90, que foi exatamente aquela fase que após a Constituinte se verificou a necessidade de tantos municípios, como os estados, como o governo federal, só contratar através de serviço público. Existe um avanço qualitativo fantástico. Se nós verificarmos a qualidade do servidor público em termos dos níveis educacionais, em termos de treinamento e tal, nós nos surpreendemos como o Brasil tem se agigantado neste qualitativo. Como o Brasil avançou a partir dos concursos públicos. A gestão pública brasileira, ela inegavelmente, ela tem melhorado muito. E eu sou testemunha disso nas comissões aqui no Senado. Nós temos audiências públicas e muitas vezes nós trazemos diretores de Petrobras, de Banco Central, de órgãos públicos ligados à energia, à água. As comissões do Senado Federal, na verdade, fazem um grande trabalho de análise do desempenho nacional. E ao trazermos esses gestores, homens e mulheres, nós nos surpreendemos. Eu tenho uma capacidade crítica de fazê-lo. Eu sou empresário há mais de 42 anos, então não sou político. Então, eu analiso o cidadão como fosse um cidadão que a iniciativa privada estava prestando atenção para contratá-lo ou não. E tenho identificado em todos eles um nível que eu diria, eu me orgulho do servidor brasileiro. Eu me orgulho do nível de gestão
dos serviços públicos brasileiros. O Brasil não é mais aquele país do passado. Em 1950, o Brasil tinha 50% dos seus funcionários, todos concentrados no governo federal. Hoje, esse percentual é de apenas 11%. Então, nós temos uma inversão. Hoje, quem, na verdade, abriga um maior número são os municípios. Houve uma municipalização dos serviços públicos a partir exatamente da Constituinte de 1988. Até porque os municípios também passaram a incorporar funções como saúde e educação. E quando a gente fala em serviço público, a gente ainda tem uma grande população de professores, agentes de saúde que estão hoje contratados pelos municípios. Que nos serve, né? Nós podemos fazer críticas sobre o desempenho, mas o papel do funcionalismo público é inegável, inconteste, e que é, na verdade, dar suporte ao nosso país e a todos os outros países do mundo. Pelo que o senhor está falando, a gente poderia deduzir que, então, uma boa reforma administrativa para melhorar os serviços públicos à sociedade, já que eu quero falar até mais tarde agora de qualidade também, a gente poderia aferir do que o senhor está dizendo que, então, uma boa reforma, na sua avaliação, seria uma reforma para aumentar a máquina pública? Olha, eu não diria aumentar, mas eu diria qualificar. E daí nós temos um dilema que, dentro dessa necessidade de reformas, nós vamos ter algumas traumáticas. Algumas porque, por exemplo, passa a França no momento presente. Há um envelhecimento das populações, há uma necessidade para preservar os institutos de previdências, há a necessidade de alongar a faixa de aposentadoria. Até porque as pessoas estão vivendo muito graças a Deus, né, eu estou na faixa aí já de risco. Então, já há essa necessidade de se adequar, os países se adequarem a isso. A Alemanha, por exemplo, a faixa média de aposentadoria após os 61 anos. Na França, agora eles fizeram uma lei que passou de 60 para 62. E foi um caos nacional, incêndio nas ruas, deflagração, 2 anos que se puxou mais. A França realmente é um país de muita liberdade, muito tradicional. Não é à toa que a França liderou aí movimentos mundiais de liberdade. A França tem essa característica. O Brasil, sem dúvida, tem uma característica um pouco diferente. Mas, na verdade, nós teremos enfrentamentos. Haverão combates, haverão debates no tocante a isso. Mas é inconteste e não se pode ultrapassar lá no futuro a necessidade de, dentro das reformas que o Brasil vai passar, a reforma previdenciária e, dentro da reforma previdenciária, as faixas mínimas, de idade mínima para a aposentadoria. O senhor acha que isso, na verdade, é hoje o calcanhar de Aquiles da qualidade do serviço público? Eu diria que é um dos. Na vida diz que um avião não cai só por um fator. É o somatório de fatores. Uma eleição não se perde por um fator, se perde por um somatório de fatores. E eu diria que esse é um dos fatores. Mas talvez o treinamento, isso vai vir da base. O Brasil, na hora que despertar, na verdade, sobre um maior investimento na educação, na hora que nós tivermos a base, a formação básica melhor brasileira, automaticamente essa população, ao ascender as suas funções, quer seja na iniciativa privada, quer seja como funcionalismo, no funcionalismo público, ele vai automaticamente ter uma base maior. Eu sou extremamente favorável. Minha educação vem de uma época que o serviço público e a educação pública brasileira era fantástica. No meu estado, à época eu criança, os meus pais, como outros pais, disputavam as vagas, vamos dizer, era quase um concurso de vestibular para se adentrar às escolas públicas boas. Chique era estar na escola pública. Chique era estar na escola pública. Bacana, a melhor educação era na escola pública. Depois existiam os colégios pagos. Até porque os colégios pagos, à época, tinham a fama de serem pagou, passou. Vamos dizer, na cultura antiga existia que desde que você pague a um colégio público, você até supostamente estaria, à época, com aquele curso validado, fruto do pagamento. Na escola pública, não. Você, se tivesse mau aluno, era reprovado. Os melhores cursos da escola básica, do ensino básico brasileiro, era através da escola pública. O Brasil depois se agigantou no sentido do crescimento da população, passou por momentos muito difíceis, décadas de momentos difíceis. O Brasil agora se reajustou, o Brasil hoje caminha para ser uma das 5 potências, maiores potências do mundo, mas não pode levar o trauma de não ter
o pensamento e o investimento em educação, ciência e tecnologia. À medida que nós tivermos um país pensando dessa forma, onde nós estivermos alocando um cidadão, quer seja na iniciativa privada, quer seja como funcionário público, estará mais bem habilitado. E aí nós teremos maior capacitação do serviço público. Isso já ocorre pura e simplesmente pelo concurso. O concurso veio dar essa seleção. Antigamente, o QI que indicava não era o QI cerebral. Era o QI de quem indica. Então, como nós supostamente minimizamos, ainda tem os carros comissionados, ainda existem fraudes em concurso, existem fatores. Mas o Brasil, na verdade, está evoluindo. Então, o Brasil evoluindo, e essa evolução é progressiva, mas é consistente. A nossa democracia é consistente. Após 1988, 85, não se questiona, qualquer que seja o candidato que vai ser eleito presidente do país, se tomará posse, não haverá questionamento. Antigamente nós ficávamos especulando, não, será que o Exército vai deixar tomar posse? Será que as correntes políticas tal vão se mobilizar nas ruas para impedir a posse? Tal? O Brasil hoje respira um ar de democracia. E esse ar de democracia faz com que essa seleção automática do concurso público cada vez seja mais fortalecida. E através do concurso público nós teremos gestores cada vez melhores do país. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos nesse programa com o senador Roberto Cavalcante, falamos sobre serviço público no país, a necessidade de reformas na máquina pública e no sistema previdenciário. A você que nos acompanha mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Este é o programa Argumento. Eu sou Ângela Brandão, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. A você que nos acompanha mais uma vez, obrigada. Até a próxima.